introduzindo esta mensagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26, que conta a história de Isaac, conta a história de um dos patriarcas que deixou um ensino, que deixou um exemplo de vida, que deixou registrado aqui, ficou registrado aqui na história, algumas atitudes e também alguns comportamentos que faz com que alcancemos o favor de Deus para crescermos. Algumas atitudes, alguns exemplos, alguns caminhos a percorrer para alcançar esse crescimento em Deus, esse favor de Deus. E isso refletido também, trazendo para o que nós aqui na CCNV estamos vivendo no ano da expansão, ver o quanto Deus tem feito com que nós estiquemos bem as cordas, né? Firmemos bem as nossas estacas, porque o Senhor tem dado amplitude, o Senhor tem dado ampliação, o Senhor tem dado expansão. Então isso moveu o meu coração para trazer a mensagem desta manhã, dentro desse contexto, e aproveitando também para dizer que, como sendo o Dia dos Pais, a gente vê que Isaac seguiu alguns exemplos de seu pai Abraão. No capítulo de número 26, nós vemos que Deus ele se apresenta para Isaac em duas ocasiões. Ele se apresenta para Isaac lá no versículo de número 2, e depois a história se discorre, que nós vamos caminhar um pouco nela, se você me ajudar, porque como diz nosso pastor, glória e aleluia que é de graça. E quando chega lá no versículo de número 20, Deus reaparece novamente para Isaac, confirmando as mesmas promessas que ele tinha feito ao seu pai Abraão, desde o capítulo 12, quando ele fala: Abraão, sai dessa terra, ela não é mais sua. Abraão, sai do meio da tua parentela. O que eu tenho que fazer para você, o que eu tenho que fazer em você, e o que eu tenho que fazer por você, ou seja, o que eu tenho que fazer para você, em você e por você, não dá para fazer aqui. Você vai ter que se afastar um pouco desse ambiente que você vivia, para eu te conduzir a um outro lugar e outro ambiente, aonde você vai ver a manifestação do meu favor e você vai crescer. Depois disso a história segue, vai lá no capítulo 20 de Gênesis também, aonde esse mesmo cenário ao qual nós vamos discorrer em poucos minutos, ele acontece também com Abraão. Houve seca na terra, houve um tempo de escassez na terra, e Deus precisou que Abraão saísse da onde você estava por conta da seca e se dirigisse a um outro lugar onde Deus ia trabalhar na vida de Abraão. E as mesmas, algumas histórias e algumas vivências que Abraão viveu, é interessante que Isaac também quis replicar. Porque uma coisa que eu acho extraordinário, hoje não, né? E é natural isso. Porque a gente sabe que para cada tempo e para cada ciclo, Deus tem um ensino. Mas o filho, quando até uma certa idade, eu lembro que o Danilo até
10, 12 anos de idade, fazia questão de andar segurando na minha mão no shopping. E a palavra que ele mais dizia naquela época é: pai, quando eu crescer eu quero ser igual você. Pai, quando eu crescer eu quero fazer igual você faz. Então nós vemos que na vida de Isaac não era diferente. Ele tinha referência de pai. É natural uma filha querer ser igual à mãe, um filho querer ser igual ao pai. Mas nós também temos que entender que vai chegar um momento no vale da decisão em que Deus vai ter um encontro com ele. Em que Deus vai ter um encontro com ela. Em que Deus vai mudar a rota, talvez, do segmento que o pai ou que a mãe está fazendo. Porque chegou o momento em que Deus quer ter um encontro para fazer ele ou ela ter experiências que só Deus pode dar na vida de uma pessoa. Capítulo 26. Vamos ler somente 3 versos. Por gentileza, a mídia aí. 12, 13, 14. Usar esse texto, esses 3 versículos. Porque nesses 3 versículos, dentro desse texto de Gênesis 26, nós vemos que o cenário, lá da promessa de Deus no versículo de número 2, ele vem até esse versículo de número 14. Então até o 14, é um cenário que Deus molda, estabelece, cria, mas do versículo 15 para frente o cenário muda. E é aqui que eu quero me ater daqui a pouco. Mas para chegarmos até aqui precisamos ler esses 3 versículos que diz assim: Isaac semeou naquela terra no mesmo ano, e por semear naquela terra ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E por semear naquela terra e ter recolhido 100 por 1, ele enriqueceu. E por ele enriquecer e continuar semeando naquela terra, ele prosperou. E por trabalhar naquela terra, semeando, ele foi enriquecendo, prosperando, e ele ficou riquíssimo. Próximo verso. A ponto de ter muitas ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Deixa eu liberar já uma palavra para a sua vida. Não se preocupe com os invejosos. O Deus que te leva a uma terra, o Deus que te estabelece na terra, te dá condições de semear a terra, é o Deus que vai te prosperar, te enriquecer e te abençoar. E o fato de Deus te levar aonde Ele quer te levar, e te abençoar, te prosperar e te enriquecer, vai atrair olhares. Cenários contrários podem vir a acontecer, mas isso não vai impedir de Deus te abençoar, de Deus cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus projetos, cuidar da sua empresa. Isso não vai impedir. Os invejosos não impedem o progredir de Deus na sua vida. Porque se o favor de Deus estiver com você, levanta sua mão. Alabaxovia. Se o favor de Deus estiver com você, não importa o que aconteça, o que passe, você vai crescer, 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 crescer. Quem crê, diga amém. Aleluia.
Deus ele chega no versículo 2. Coloca o versículo 2, Gabriel, por gentileza. E ele fala: Isaac, fala, Senhor, não desce para o Egito não. Sabe o que Deus estava dizendo para Isaac? Isaac, lembra do seu pai? Do que eu fiz na vida dele? Ele contou essas histórias. Naquela época que ele foi para o Egito, você ainda não era nascido. Mas existia sobre a vida do seu pai uma promessa. E quando você nasceu, o seu pai contou para você do que Deus falou, do que Deus fez, do que Ele disse, do que Ele prometeu. E seu pai tinha uma promessa. E quando você nasceu, Ele contou tudinho para você o que Ele fez na vida dele. Não é isso? Lembra da história de quando seu pai teve que ir para o Egito? Lembro, Senhor, o meu pai me contou isso. Com você vai ser diferente. Por quê? Está vendo essa fome que está na terra? Estou vendo. O que vem na sua mente, Isaac? Eu fico imaginando Deus conjecturando e conversando com Isaac. O que vem na sua mente? Quando meu pai teve fome, quando teve fome na terra, meu pai foi para o Egito. O que eu vou fazer? Meu pai foi para o Egito, se deu bem. Eu vou para o Egito. Meu pai foi, deu tudo certo, eu vou também. Aí Deus entra na história e fala: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu te indicar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que Deus estava dizendo para Isaac: com Abraão eu construí uma história, e o seu pai, ele aprendeu. E qual foi a história que o Senhor construiu com meu pai, Senhor? Ele aprendeu a obedecer e a confiar. Esta é a relação que eu tinha com seu pai Abraão. Uma relação de obediência e confiança. A relação que eu quero, Isaac, estabelecer com você é uma relação de obediência e confiança. Se você entender, você vai viver as promessas que eu fiz ao teu pai. Então o que eu devo fazer, Senhor? Fica em Gerar. Eu estou entendendo. O Senhor quer que eu simplesmente obedeça e confie. Ei, eu aprendi uma coisa e quero compartilhar com você. Se você aprender isso, você vai estabelecer uma relação com Deus tão forte, que não vai existir a possibilidade do favor de Deus não te alcançar e você não crescer. Pastor, e o que é isso? Faça somente o que Deus mandar. Eu vou falar aqui também. Faça somente o que Deus mandar. Eu vou dizer para vocês aqui: façam somente o que Deus mandar. Para vocês também, façam somente o que Deus mandar. Faça somente o que Deus mandar. Aleluia. Não vá além do que Deus falou para fazer. A nossa vontade é querer estar onde o nosso coração quer estar. Mas a vontade de Deus é que você esteja onde Ele quer que você esteja. Provérbios, ele diz que o coração do homem é enganoso. E as nossas vontades às vezes nos cegam. As nossas vontades às vezes nos tira o foco da realidade futura que nós não enxergamos. Por isso temos que olhar pela fé.
Deus estava dizendo: Isaac, seu pai andou comigo pela fé, e eu quero que você também ande pela fé. Como, Senhor? Obedecendo e confiando. Obedecendo e confiando. Oh, aleluia. Aleluia. Não fique para trás. E nem vai além. Faça somente o que Deus mandar. O Espírito Santo de Deus, ele fala forte ao meu coração. Que nesta manhã tem pessoas aqui querendo fazer coisas, tomar decisões, assinar projetos, empreender, fazer coisas que tudo isso é bom, mas só é bom se o Senhor mandar fazer. Porém tem aqueles também que o Senhor falou assim, ó, vai para Gerar. Ele fala aqui, mas eu vou ficar aqui. Eu não vou sair não, eu vou ficar aqui enquanto tiver a última semente, eu fico aqui comendo. Enquanto tiver ainda uma folha verde, eu permaneço aqui. E a ordem de Deus é: fica em Gerar. Não fica onde você está e nem vai para onde você quer. Meu Deus, é forte, né? Ah, Senhor, faça somente o que Deus mandar. Vamos avançar. Tempo urge. E Isaac faz isso, pastor Reginaldo. Ele fala assim: Deus mandou, obedeço. Se Deus mandou, eu confio. E diz a palavra que ele, já que eu vou ficar aqui, eu vou produzir. Porque às vezes o que nós temos assim no nosso coração, e eu sei que tem muitos aqui na CCNV que estão aqui há pouco tempo como eu. Parece que o pastor Mauro está aqui desde a fundação, não. Estou não, pastor Reginaldo está. Eu não, estou aqui há 3 para 4 anos. Fui muito bem recebido como todos vocês foram. Fui muito bem amado. Fui tratado, fui curado, restaurado, abençoado. Deus, ele falou: fica lá na CCNV. Não fica nem aonde você está e nem pense em sair daí. Porque se você ficar lá, confiando e obedecendo, o meu favor vai te alcançar e você vai crescer. Estou vivendo isso, glória a Deus. Estou vivendo isso. E diz a palavra que ele começou a semear. Então deixa eu liberar uma palavra para você. Deixa eu liberar uma palavra para você, principalmente para você que, como eu, tinha esse pensamento. Olha só, missionária Isabel, que pensamento. Eu vou chegar na CCNV, vou sentar no banco e não vou fazer nada. Eu vou chegar naquela igreja, eu vou entrar mudo e vou sair calado. Eu vou chegar naquela igreja, eu vou sentar no primeiro banco que é mais perto da porta e vou embora. Eu vou chegar naquela igreja, eu vou ficar quietinho, eu não vou dar glória, eu não vou dar aleluia, eu não vou fazer voluntariado, eu não vou fazer integração, eu não quero me membrar, eu só quero ficar lá. Mas Deus te trouxe para esta terra para te dizer que não importa se está tendo seca na terra, não importa se o momento não é bom, aonde eu te levar, semeie, porque eu vou prosperar. Aonde eu te levar, plante, porque vai produzir. Aonde eu te levar, sirva lá. Porque o que faz, determina e estabelece sou eu, Deus. Apenas obedeça e confie. E eu vou fazer nada. Olha eu aqui. Até pregando Deus faz, né? Deus faz essas coisas. Até o pastor até confia o microfone para a gente pregar, Lucas. Ei, deixa eu liberar uma palavra. Levanta a sua mão.
Deus te chamou para produtividade. Deus te chamou para crescimento. Deus te chamou para ter o favor dele. Plante, semeie, plante, semeie, plante, semeie, porque quem deu a ordem foi o Deus Todo-Poderoso. Receba. Não adianta, o Espírito Santo vai te incomodar, você não vai ficar parado. É certo, é claro, que para a glória de Deus, essa igreja ela é organizada, e é por isso que ela é linda. Aqui eu não faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e nem no tempo que eu quero. Membra, batiza, integração, curso de voluntário, e vai indo. Mas enquanto isso, crie vínculos, faça amizade, compartilhe das bênçãos, seja restaurado, seja curado, seja curada. Se dê a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida como trabalhou na minha. Oh, Labanchovia. E Isaac começou a plantar, a semear. Aleluia. Deixa eu entrar numa parte aqui. Oh Deus, essa parte aqui é... Deixa eu entrar nessa parte para nós construirmos uma... Nós vamos construir algumas frases aqui. Vamos construir algumas frases que vai gerar um certo impacto na sua vida. Quando Isaac chegou naquela terra, sabe o que o Isaac mais teve? Medo. Medo por quê? Porque a esposa era bonita. A minha esposa é bonita, mas não tem medo não. Ela é minha. E Isaac chega na terra, aí o senhor daquela terra fala: que mulher bonita. Quem é aquela mulher? A mulher do Isaac. Ah, vai lá perguntar para o Isaac, né? Qual a relação que ele tem com ela. Ele fala: minha irmã. Ele fala: já que é irmã, beleza, né? Não sei se estava, não sei quantas mulheres tinha, mas ele falou: irmã, solteira, não tem compromisso, quero para mim. Passado um certo tempo, ele pega e olha da janela e fala assim: nossa, essa brincadeira aí não é brincadeira de quem é irmão, é brincadeira de quem é casado. Chama Isaac e fala: ei, camarada, você chega nessa terra, teu Deus te estabelece nessa terra, você planta nessa terra, você colhe mais do que todo mundo, até eu nessa terra, mas não precisava mentir. Vamos estabelecer aqui então, vamos construir uma frase aqui. Deus te enviou para um lugar que Ele quer que você obedeça e fique lá. Então Deus te enviou para este lugar, para um lugar, vai te enviar para algum lugar, onde Ele quer que você só faça o que Ele quer que você faça, nada mais e nada menos. Faça somente o que Deus mandar, obedecendo e confiando, tendo para com Deus e para com os outros uma vida de verdade. Ah, pastor, quer alcançar o favor de Deus e quer começar a crescer? Tem uma vida pautada na verdade. Você não precisa ser por irmão, você não precisa ser para outro uma aparência, você pode ser uma verdade. Você não precisa dizer para um irmão e dizer para outro o que você não é. Seja uma verdade. Ah, pastor, hoje não é culto de ensinamento e nem doutrina para você doutrinar a igreja. É verdade, irmãos, mas o contexto da palavra me dá respaldo para falar. Seja você o que você é, no meio da sua família, entre os seus amigos, nas suas redes sociais, na igreja. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque para obter o favor de Deus, eu tenho que só fazer o que Ele manda, estar onde Ele quer.
obedecendo e confiando, e levando uma vida de verdade, porque mentira tem perna, todo mundo conhece, né? Mentira tem a perna curta do Isaac apareceu. Hein, pastor Charles? O rei chegou e falou: ô irmão, isso é mentira, hein? Ele falou: rei, me perdoa, eu temi pela vida da minha esposa. Então vamos fazer o seguinte, eu sei que Deus é contigo. Fico imaginando Abimeleque dizendo assim, né? Porque esse Abimeleque, que era um título, ele não era o mesmo no tempo de Abraão, tá? Se você for pesquisar, você vai ver que no tempo de Abraão tinha um senhor daquela terra, morreu, veio outro que sucedeu. No tempo de Isaac era outro, mas eu acho que ele também conhecia a história. Oh, remante anagastérvia, a tua história de verdade rompe gerações. Ah, meu Deus, Deus vai levar o seu nome, Deus vai levar o seu legado, Deus vai levar a sua história, vai. Mas se ela for pautada em verdade, porque a verdade ela alonga dias, a verdade ela estende dias, a verdade ela amplia horizontes, mas a mentira encurta. A mentira encurta o favor, a mentira encurta o crescer, a mentira encurta as bênçãos. Aí passado isso, chegamos ao final do versículo. Prosperou, cresceu, se retratou com o Abimeleque, com o rei da região, deu tudo certo. O que acontece? Ele cresceu. Ele cresceu. Repita comigo: aquele que obedece e confia nas ordens de Deus e tem uma vida pautada na verdade, viverá a generosidade de Deus em tudo o que semear. Foi isso que Isaac viveu até o versículo de número 14. Obedeceu, confiou, passou a viver uma vida de verdade e viveu a generosidade. Ficou rico, abençoado, próspero. Mas o versículo 14, por gentileza. E aqui eu já quero indo para o final, porque eu acho que você já está entendendo o que Deus quer fazer com você. Deus te chamou para viver onde Ele quer que você viva, para estar onde quer que você esteja. Deus te chamou você para ser produtivo e não improdutivo. Não adianta, se Deus tem o favor dele na sua vida, aonde você chegar você vai produzir, aonde você chegar você vai fazer, aonde você chegar você vai semear, e não importa o que você faça, você vai fazer assim, ó. Aonde você chega, irmãos, as pessoas vão se aproximar de você e vão falar: nossa, como é gostoso estar do lado dessa pessoa. Aleluia. Tinha ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai abrir os seus olhos para você observar as pessoas que estão do seu lado pelo que você é, e das pessoas que estão do seu lado pelo que você tem. Deus vai abrir os seus olhos espirituais para você perceber quem são as amizades sinceras e quem são as amizades oportunistas. Pastor, que palavra é, irmão? Dia dos Pais, conselho prático. Deus vai abrir olhos de pais para conhecer quem realmente são as pessoas
que querem conduzir, te levar, te influenciar a decisões que você não quer. Deus vai abrir olhos de filhos para saber a verdadeira amizade que você tem, com quem você se relaciona, com quem que você está, nos lugares onde seu pai não vê, com as pessoas que você namora, com as pessoas que você faz negócio, com as pessoas que você se relaciona. Ei, irmão, pode esconder do pai, pode esconder da mãe, mas não esconde de Deus. Afaste-se de pessoas que têm inveja do seu sucesso. Afaste-se de pessoas que têm inveja do seu progresso. Você é o que é, não porque você quer ser rico, eu entendo dessa forma, mas você é o que é e tem o que tem, porque você tem o favor de Deus. E se Deus tem o favor dele na sua vida, deixa olhar, deixa dizer, deixa falar, deixa pensar. Deixa, irmão, afasta. Porque o invejoso, ele não quer só ter apenas o que você tem. Ele quer ser o que você é. Narabaster que me ande cai. E Deus falou: obedece e confia. Você está obedecendo e confiando. Semeia, 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 planta, trabalha. E seja verdadeiro. Sabe por quê? Porque se você fizer tudo isso, os invejosos virão. Nossa, pastor, pensei que a frase ia ser melhor. Vamos lá, 2 minutinhos para a gente chegar aonde a gente quer. Ô Gabriel, me ajuda aí, filho. Coloca aí, 18. Aqui nós só vamos discorrer. Você já entendeu o que Deus quer fazer na sua vida? Ele quer despejar, derramar o favor dele para você crescer. Isaac abriu os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Já que o poço não pode ser meu, também não vai ser seu. Porque poço naquele tempo não era somente um lugar que dava água. Poço era segurança. Poço era, sabe, sobrevivência. Poço era legado ou herança. Poço era representação de vida. Aleluia. Pula para o 20. Pula para o 20. Os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E por isso Isaac chamou o poço de contenda. Isaac chamou o poço de contenda, porque entraram em contenda com ele. Próximo. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve briga. Repita comigo: contenda. Primeiro poço. Repita comigo: briga. Segundo poço. Por isso recebeu o nome de Sitna. Rapidinho. O contexto da palavra me diz, ou me faz entender. Se eu estiver errado, depois você pesquisa. Que ele cavou o primeiro poço. Esse poço é meu. Esse poço é meu. Isaac falou: tudo bem. Porque quem tem promessa e o favor de Deus, ele sabe que aonde ele for, Deus manda água. Aí ele larga um poço, o poço da contenda. Hein, Zanon? Ele fala: tá tendo contenda, deixa esse poço aí. Meu pai abriu um outro poço,
não muito distante, foi lá e tirou sujeira do poço, porque já que não pode ser meu, não pode ser seu também. A gente entulha, nem bebe eu, nem bebe você. Isso é o invejoso. Você já entendeu, foge do invejoso, viu? Quer crescer, se afasta. Ah, pastor, tem no meio da família? Tem no meio dos amigos? Tem lá na faculdade? Tem no meio da empresa? Tem. Foge deles. Às vezes não dá para você sair da empresa, mas liga o teu pensamento em Deus e fala: Senhor, nada do que Ele vai fazer vai me atingir. Nada, estou liberando. Nada do que vai fazer na tua empresa ou aonde você trabalha vai te atingir, porque Deus já disse: se afasta dos invejosos, mas também se afasta de contenda. Aí o segundo poço briga. Isaac falou: ó, gente, nós desentulhamos esse poço, mas esse daqui é muito perto do outro, e esse outro aqui também está gerando briga. Vamos agora um pouquinho mais além do vale, um pouquinho mais longe, e a gente vai abrir o terceiro poço. Próximo versículo. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Vamos construir uma frase? A promessa que Deus fez foi para você. Quem obedeceu à promessa foi você. Você só fez o que Deus manda. Você deixou de lado uma vida de duvidosidade, mentira, e passou a viver uma vida de verdade. Seja verdadeiro nas suas amizades, seja verdadeiro nas suas relações, seja verdadeiro nos seus projetos, nos seus negócios, seja verdadeiro. Então você obedeceu e confiou, passou a pautar a sua vida na verdade. Com isso Deus te deu riqueza, Deus te deu prosperidade. Aí os invejosos vieram. Você falou assim: eu vou me afastar dos invejosos. Mas o invejoso, ele não apenas quer o que você tem, ele quer ser o que você é. Então o primeiro poço deu briga, deu contenda. O segundo poço deu briga. Ele foi mais longe e abriu um terceiro. Os invejosos que estavam observando o presbítero Machado, falou assim: olha, a gente está gastando muito tempo entulhando o poço dele, e eu já percebi uma coisa: aonde ele for, ele vai cavar poço e vai abrir, e vai verter água. Por quê? Porque não é o poço, é sobre aquele. Aqui já entendeu? Não é o poço, não é a água, é a promessa. Não é o poço, não é a água, é o que você carrega. Não é o poço, não é a água, não é o lugar, é a promessa, é a bênção, é o favor. O favor de Deus na sua vida te faz crescer. O favor de Deus na sua vida te faz crescer aonde quer que você esteja. Contenda, quer? É teu. Briga, pega, fica com ele. Se afastou. Aí Deus falou assim: agora você está em Reobote? Reobote significa lugar amplo. Vamos construir uma frase? Quem deixa à parte os invejosos e se afasta de brigas e contendas, Deus os leva a lugares amplos. Aleluia! Quem se afasta de brigas e contenda por causa dos invejosos, Deus o conduz a lugares amplos. Erabadara sobre a... Não é água, não é poço, é promessa. Não é água, não é poço, é obediência. Não é água, não é poço, é confiança. Não é água, não é poço, é verdade. Ei, receba o favor de Deus.
sobre andarabastei. Narabachor vianagácia. Quero encerrar agora. Ministério de louvor, já se preparando aí para adorar. Aleluia. 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 É interessante que quando Isaac tem paz na terra, Deus o conduz a lugar amplo. Os invejosos falaram: não tem jeito, com esse eu não posso mexer, porque esse aí tem um contrato com Deus. Que as pessoas enxerguem em mim e você, que você tem contrato, tem ligação, tem elo forte com Deus. Enquanto estiverem brigando por água, contenda. Enquanto estiverem brigando por terra, contenda. Enquanto estiverem brigando por espaço, contenda. Enquanto estiverem lutando, pelo que se pega, pelo que se apalpa, contenda. Mas quando você se apega com o favor do que faz, do que dá todas as coisas, o que você tem que entender? Que aonde você for, Deus alarga. Aonde você for, Deus expande. Ano da expansão na CCNV. Aonde colocar a planta do teu pé eu te dou. Aonde colocar a sua mão abençoarei. Porque nós recebemos e herdamos uma promessa. Assim como Abraão, assim como Deus prometeu a Abraão, a promessa era extensiva para Isaac. Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Receba a promessa, fique de pé. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Erabachorvia. Alabachor. Deixa eu falar para você. Quero só reafirmar essas duas frases. É claro que depois Isaac foi mais para frente e ele cavou mais um poço. Pastor, tem um quarto poço? Tem. O quarto poço se chama Berseba. Ele chegou um pouquinho mais para frente e falou: agora eu vou. Acho que está lá no verso 32 ou 30. Vê para mim aí. Aleluia. 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 Acho que é isso, Gabriel. 33? Vê o 32. Nesse dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e disseram para Isaac: achamos água de novo. 33. Isaac deu o nome de Seba, por isso Berseba. Esse último poço foi o poço em que Abraão fez aliança com Abimeleque, estabelecendo ali paz. Ele falou: olha, enquanto você estiver aqui, haverá paz. Enquanto você estiver aqui, haverá paz. Quarto poço se chama o poço do juramento. Ei, levante sua mão, eu quero encerrar profetizando para você. Faça somente o que Deus mandar. Obedeça e confie. Viva uma vida de verdade, e a generosidade de Deus acompanhará você em tudo o que você semear. Aleluia. Se afaste dos invejosos e das contendas e brigas que eles promovem. Aleluia. Porque agindo assim, Deus te conduzirá a lugares
amplos. E quando você chegar nesse lugar amplo, você abrirá um novo poço. Qual é o poço? O poço do juramento. É o poço aonde você vai levantar um altar de gratidão. Isaac levantou um altar de gratidão. Ei, o altar da gratidão. Quando o favor de Deus te alcançar e você prosperar e você se alargar na terra, ei, levante o altar de gratidão, porque nesse lugar Deus vai te estabelecer. Aleluia. Ei, Deus vai te estabelecer. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Não se preocupe se Deus te levar para o deserto. Haverá poço para você lá. Não se preocupe em tempo de crise. Haverá poço lá. Não se preocupe se levantarem contra você. Haverá um poço lá. Haverá um poço lá. Quero me alegrar pela sua vida. Desejar para você um domingo cheio de bênção, cheio de vitória. Um excelente dia dos pais. Curta a família, vai lá, almoça, toma um café. Mas saia daqui com a convicção de que você carrega uma promessa. Não importa onde você vá, de posse dessa promessa, haverá sempre um poço aberto de Deus na sua vida. Você crê?